Feche seus olhos neste momento, comece a glorificar o nome daquele que é santo. Deus, nós queremos agradecer neste momento por esse momento. Queremos agradecer, Deus, por pela misericórdia da cura para todo sempre. A tua misericórdia nos renova a cada manhã, Deus. Que a sua graça é infinita, presente em nossas vidas, Senhor. Queremos declarar, Deus, que tu és o
céus, ministrando aqueles que consideram perdidos das suas ofertas. Glória a verdade, Senhor. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Deus, queremos te agradecer por tudo, Senhor. Queremos te agradecer pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer, Deus, por nós nos encontrarmos aqui nesta noite, Senhor Jesus. Nós possamos continuar firmes no teu caminho. Não possamos olhar para trás porque o Senhor não se contrai naquele que sempre prossegue. Continua guardando as nossas vidas. Guarda a vida daquelas pessoas que chegaram neste lugar por algum motivo, o Senhor conhece o coração delas. Nós te agradecemos por tudo, em nome do nome de Jesus. Amém. As crianças de dias, devagarinho. A gente teve que começar um pouco atrasado hoje, né? A gente vai ver se termina no horário. Gênesis 32, 26. Abra sua Bíblia. É o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Não vão ficar folheando muito, pelo amor de Deus. Gênesis 32, verso 26. É 7h20 mesmo no relógio dos irmãos? 7h25, né? Ok, vamos ler então. Eu queria que os irmãos ficassem de pé mais uma vez para a gente ler de pé. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se me não abençoares. Poder sentar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por essa noite especial que o Senhor nos deu para estarmos aqui. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração e nós louvamos o teu nome neste momento, Senhor. Nós queremos declarar que esse ambiente é teu, que o teu Espírito Santo tem toda a liberdade de operar, de trazer revelação, de trazer entendimento aos nossos corações, e não aceitamos, ó Deus, nenhuma outra influência a não ser a do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Essas palavras que nós acabamos de ler, a primeira parte é Deus falando, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. E a outra pessoa que fala é Jacó.
E ele diz: não te deixarei ir, se me não abençoares. Eu queria que quando você chegasse em casa, você desse uma lida nos capítulos antes dessa história, porque eu vou tentar ser bem rápido, vou resumir. Deus pedindo para que alguém o soltasse, e são poucas as vezes que Deus tomou uma forma humana para vir se comunicar com alguém aqui na terra. E uma dessas vezes foi essa aqui, quando o Deus toma uma forma humana para vir lutar com o homem. Isso na teologia é chamada de teofania, a manifestação de Deus em um corpo humano. E era humano mesmo, porque Jacó brigou, Jacó agarrou, Jacó apanhou, barbaridade. Mas por que aconteceu isso? Que situação estava esse homem nesse momento? Jacó foi um dos patriarcas mais importantes de toda a história de Israel. Ele era neto de Abraão. Abraão teve um filho na sua velhice que chamou-se Isaac. Isaac casou com uma jovem chamada Rebeca, e ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E a história conta que ainda eles no ventre, eles davam muito trabalho para a mãe deles, porque eles brigavam, lutavam desesperadamente dentro da barriga, ao ponto dela orar e pedir para Deus uma explicação sobre aquilo. E Deus disse: é porque há 2 nações dentro de ti, e eles não serão amigos, eles vão brigar, porque um vai querer dominar o outro. E na hora do nascimento, nasceu primeiro Esaú, e agarrado no calcanhar de Esaú veio Jacó, agarrado mesmo. Geralmente os gêmeos nascem um depois do outro, eles saíram praticamente ao mesmo tempo, um agarrado no outro, e saiu os 2. Só que Esaú botou a cabecinha para fora primeiro. Então ele era o primogênito e detentor do nome da família e de toda a herança da família. E Jacó cresceu num ambiente não muito legal, porque a mãe dele, a Rebeca, amava ele muito, porém o pai dele o rejeitava. O pai dele amava o outro, porque o pai dele gostava muito de comer caça do mato, e o outro se tornou um caçador, e pegava as melhores caças e preparava para o pai. Então o pai amava Esaú, e a mãe amava Jacó. E os 2, sabendo que Esaú iria ficar com a bênção, iria ficar com o nome, Jacó começa a bolar um monte de ideia, tentando roubar a herança que pertencia a seu irmão. E muitos sabem que um dia o irmão dele chegou com muita fome, e ele preparou uma comida e ofereceu para seu irmão em troca da bênção do pai. E o irmão, não tendo um discernimento correto, disse: o que é que vai adiantar a bênção do meu pai se eu estiver morto? Pode me dar essa comida e fica com a bênção. E na cabeça dele, ele acha que ele recebeu a bênção de Deus por causa disso. Mais tarde, quando seu pai estava cego, ele vestiu a roupa do irmão. A mãe ajudou ele, deu uma ideia dele tomar a bênção, enganando seu pai. E ele foi, o pai cheirou a roupa, era do irmão Esaú, e o pai abençoou, porque já estava cego, abençoou Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Toda bênção vem de Deus, amém? Toda bênção. No livro de Provérbios 10 e 22, diz que a bênção de Deus é que enriquece e não traz dor de cabeça.
Diga para seu irmão: não busque bênçãos de homens, busque a bênção de Deus. A bênção de Deus, nós não precisamos enganar ninguém, não precisamos mentir, não precisamos enrolar, não precisamos pisar ninguém para ter. Aquilo que é nosso, Deus já nos deu. Aquilo que Deus promete, Jacó, ele cria nas promessas de Deus. Através de Jacó veio a nação de Israel, porque a bênção que Deus deu para Jacó foi a bênção de trocar o nome dele. Deus, quando encontra Jacó, ele pergunta: como é teu nome? E Deus sabia o nome de Jacó. Só que o nome de Jacó significa suplantador, enganador, aquele que tira algo de alguém. E quando ele disse Jacó, para um bom entendedor é ladrão, né? Ele disse: meu nome é Jacó. E Deus: a partir de hoje, tu não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Jacó não precisava da bênção do pai dele, ou da bênção de homem. Jacó precisava da bênção de Deus. E neste momento que ele recebe a bênção de Deus, ele estava totalmente desesperado, ferido. Porque depois que ele enganou seu pai, que o seu irmão ficou sabendo, seu irmão ficou furioso e ameaçou matá-lo. E ele teve que fugir. E ele fugiu para um outro país, para onde morava o tio dele. E no caminho, enquanto ele fugia, Deus apareceu para ele no sonho. E ele fez um compromisso com Deus. Ele disse: Senhor, se você me abençoar nessa jornada, se você me levar em paz, eu darei tudo aquilo que te pertence a você. Eu serei fiel ao Senhor. Ele começou a experimentar a primeira bênção de Deus, de ter um relacionamento com Deus, porque ele cria nas promessas, ele cria em Deus, mas ele não aceitava o tempo de Deus, ele não aceitava a maneira de Deus. Então ele sempre queria fazer a maneira dele e no tempo dele. Ele sempre queria se antecipar a fazer as coisas. A maioria das pessoas se aproximam de Deus da maneira errada. A maioria das pessoas crê em Deus da maneira errada. Tem a história de Zaqueu. Eu achei um ponto muito importante, né, da história de Zaqueu, porque ele tinha o desejo de conhecer Jesus, mas aí ele procurou um lugar para ele ficar no alto, para Jesus passar por baixo dele. Irmãos, e nunca é bom nós colocarmos Deus abaixo de nós. Jesus é o próprio Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus sempre tem que estar acima. O diabo, ele se tornou diabo porque uma vez, quando ele era anjo, ele achou que ele poderia fazer um trono acima do de Deus, e isso causou a sua queda. Jesus, quando chega perto de Zaqueu, Jesus olha para cima. É mais ou menos: Zaqueu, tu não pode estar acima de mim, desce daí. E quando Zaqueu desceu, irmãos, ele era praticamente um anão, né? Ele estava lá em cima, talvez, não era só pela uma posição, porque ele era pequeno, bem pequeno, mas talvez a fim de esconder que ele era pequeno para parecer grande. E diante de Deus ninguém é grande, todos nós somos pequenos. E é assim que nós temos que nos aproximar de Deus, sabendo que Ele é grande e que nós somos pequenos. Jacó, ele assume o compromisso de Deus e ele vai. E ele chega em paz para onde ele foi. E chega lá, ele se apaixona por uma prima dele. E ele faz um compromisso com o irmão da mãe dele, o tio, de trabalhar 7 anos para poder casar
com a moça que ele estava apaixonado. E ele trabalhou 7 anos. E quando completou 7 anos, ele pediu para casar e foi feito o casamento. E naquela terra tinha um costume que primeiro tinha que casar a filha mais velha, depois a mais moça. E a moça que ele se apaixonou era a mais nova. E quando ele casa, o pessoal chaparam ele de vinho, né? Embriagaram ele e deram a mulher errada para ele. Quando ele acordou de manhã, ele estava com a mais velha, que não era a bonita, era a feia. Ele foi enganado. Ele era bem acostumado a enganar os outros, né? Poderia não estranhar. Mas pimenta no olho dos outros é refresco, né? No nosso é pimenta. Ele não gostou. Ele foi falar com o pai dela e o pai dela disse: não, é porque aqui primeiro casa a mais velha, mas se tu quiser a mais nova, não tem problema, trabalha mais 7 anos, que ela é tua. E como ele era um homem apaixonado pela mais nova, Raquel, ele foi e trabalhou mais 7 anos. Depois que ele trabalha mais 7 anos, cuidando de rebanho de ovelha, o tio dele enganava ele de todas as maneiras. O nome dele parece um ladrão, mas era Labão. Mas o cara era enrolão. Eu acho que Jacó descobriu para quem que ele tinha puxado de ser enrolão. Ele recebia como os vaqueiros hoje recebem. A cada 3 animais que nasce, 1 é do vaqueiro. Geralmente essa é o salário dos fazendeiros. Alguém cuida de um rebanho, nasce 3 filhotes, 1 é do vaqueiro, 2 é do dono. Essa lei até hoje prevalece. E Labão, ele era muito esperto. Ele dizia: vamos fazer o seguinte: todo cordeiro que nascer branquinho é teu, e os que nascerem com alguma pinta são meus. E ele aceitava. E Labão pegava todos as ovelhas macho que eram brancas e separava e deixava só os negros para Jacó cuidar. E Deus via aquilo e Deus permitia que mesmo em meio àqueles bodes negros, bodes não, ovelhas, os filhotes nascessem brancos. Mas Jacó, ele dava o jeitinho dele, né? Na cabeça de Jacó, ele colocava, na hora que os animais iam parir, ele colocava algumas coisas na frente, diz que para o bicho olhar e o filhote nascer daquela cor. Ele dava o jeito dele, para ele estava dando certo. Mas depois ele confessa que era Deus que estava fazendo que nascesse, para que ele não levasse prejuízo. E mesmo assim, o patrão dele enrolando ele começou a crescer e nasceram muitos filhotes, da cor que o patrão determinava, e ele ficou com um grande rebanho. E o patrão começa a ficar com ciúme, com inveja dele. E ele já tinha alguns filhos. Jacó teve 10 filhos. E ele pegou mais 2 netos, que eram filhos de José. E desses 12 homens nasceram as 12 tribos de Israel, que é um país que existe até hoje. E quando Jacó estava muito rico, tinha muito rebanho, o rebanho dele era muito grande, ele teve que sair fugido, porque o seu patrão, seu tio, não ia aceitar ele sair numa boa. E como ele já era acostumado a fugir, ele fugiu, saiu na calada da noite com a sua família e foi embora. E quando o seu tio soube, ficou muito furioso e foi atrás dele. E no caminho, Deus aparece para o tio dele e proíbe do tio dele fazer qualquer mal para ele. E o tio encontrou ele e não fez, não chegou a fazer mal. Mas Jacó descobriu um negócio interessante, que a mulher dele também era ladra. A mais novinha também era ladra, Raquel.
Além do rebanho, ela roubou algumas coisas de ouro do pai. E quase que o pai descobre. E ela também enganou seu pai, igual como ele enganou o dele. E o seu pai voltou, o pai dela voltou e ele continuou a sua viagem. Só que para onde ele ia, estava um irmão furioso e desejoso de vingança. E no caminho, ele manda um mensageiro avisar o seu irmão que ele estava indo. E o seu irmão reuniu 400 homens para ir à forra. E quando ele soube que o irmão dele vinha com 400 homens, ele resolveu se isolar. Existia um vale chamado Jaboque, e ele mandou as pessoas ir na frente. Ele ficou sozinho a noite toda. Foi justamente onde aconteceu a história que nós lemos desse versículo. Quando ele ficou sozinho, versículo 24: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Quando Jacó ficou só, e é interessante como o autor coloca isso, essa palavra só, não só naquele momento, mas em relação a toda a sua vida. Irmãos, quem não vive dentro da vontade de Deus está só. Quem não vive em obediência à palavra de Deus está só. Jacó ficou só, e quando ele se encontra só, angustiado, o amor de Deus é persistente. Deus amava Jacó e Deus tinha um plano na vida dele. Jacó, até aquele dia, Jacó ainda não tinha atinado, Jacó tinha feito tanta besteira, tinha lutado, conseguido as coisas da sua maneira, da sua forma. Naquele dia Deus se manifesta, Deus se transforma num homem, e Deus luta com Jacó, e luta a noite inteira. E Jacó era terrível, mesmo lutando com Deus, ele não se entregava. Ele tinha noção que aquilo ali não era um simples homem. Na escuridão, no desespero, ele simplesmente lutava e lutava. E quando amanhecia o dia, Deus disse: basta. Irmãos, o que essa história tem para nos contar é que se Deus não nos amasse tanto, Ele já teria se cansado de nós. Deus, Ele é muito paciente. Essa música que diz que Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. Nós fazemos tantas coisas erradas na nossa vida, e nós às vezes não entendemos que Deus, Ele está lutando, tentando nos despertar, tentando nos mostrar coisas. Ele usa as pessoas, Ele tenta nos advertir de tanto jeito, e nós não queremos ouvir, nós continuamos teimando. Deus tenta nos colocar para um lado, nós viramos, medimos força e vamos para outro. Deus nos manda fazer determinada coisa, mas nós queremos fazer somente aquilo que nós queremos. Mas mesmo assim, Deus, Ele não se cansa de nós. Isso é muito bom, né? Eu agradeço a Deus por essa bondade, por Ele nunca se cansar. A Bíblia diz que o seu amor por nós não tem fim, a sua bondade dura para sempre. Assim é o amor de Deus, e Ele quer cumprir a vontade dEle, o plano dEle em nós. Mas nós temos que parar de lutar contra Deus, temos que parar de medir forças contra Ele.
E aquela luta se estendeu, e de repente o sol começa a aparecer. E Deus fere a Jacó. A Bíblia diz que Deus soqueia a sua coxa e desloca a sua coxa. E quando Deus desloca, Jacó sente o peso da mão de Deus. Estava ferido, o coração dele estava cheio de temor. O seu irmão estava vindo com 400 homens para o matar. E agora ele vê aquele ser que estava lutando com ele uma oportunidade de recomeçar a sua vida. E quando ele está ferido, ele não consegue mais lutar, mas ele se agarra naquele ser. E aquele ser pede para que ele o solte, porque ele tem que ir. E ele, num ato desesperador, imagine que ele, bom, não poderia enfrentar o seu irmão. Agora imagine ele com a sua coxa, o seu quadril deslocado, diante de um irmão furioso com um exército que vinha atrás dele. A força de Jacó tinha se esvaído. Nesse momento ele reconhece que somente Deus pode ajudá-lo. A sua esperteza naquele momento tinha acabado. Ele não conseguiria mais fazer nada na sua força. Ele estava totalmente vencido, totalmente derrotado. E ele faz um pedido: eu só vou te soltar se você me abençoar. Agora não é mais Deus que luta com Jacó, agora é Jacó que luta por uma bênção de Deus. É claro que a Bíblia não faz menção durante aquela luta o que eles conversaram, o que Deus colocou para ele, mas naquele momento era a única esperança. E ele disse: eu não vou te soltar. E é claro, irmãos, eu acho isso muito importante, porque Deus poderia fazer algo para que Jacó o soltasse. Deus tem todo o poder, mas às vezes Deus, ele vê a nossa reação, a nossa ação. Deus, ele espera algo de nós. E Deus disse: me solta que eu tenho que ir. E Jacó, que por muito tempo não quis essa aproximação de Deus, por muito tempo se fugiu da vontade, da presença, porque ele usava as suas habilidades de esperto. Agora ele reconhece que ele precisa de Deus, e ele só te solta se você me abençoar. Toda a luta dele, todos os planos, tudo aquilo que ele traçou foi em busca de bênçãos de homens, mas agora ele luta pela bênção de Deus. Ele sabia que era Deus que estava. E Deus muda o nome de Jacó naquele dia. Deus marcou Jacó. Deus mudou o nome dele. O teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, o príncipe de Deus. Amados, nós precisamos muito tomar uma decisão de lutarmos para permanecermos unidos a Deus. Às vezes nós usamos nossa força, usamos o nosso conhecimento para nos afastar, mas o que Deus quer é que nós usemos a nossa força para nos aproximarmos dele.
Ainda que Deus peça, me solte. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos sem estar juntos de Deus? Nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida para que o nosso nome seja mudado. Os homens nos dão muitos nomes. As besteiras que nós fazemos na vida, nós recebemos muitos nomes de homens. Às vezes as mulheres botam o nome nos homens, né? De acordo com aquilo que os homens fazem. Os amigos botam nomes de acordo com aquilo que nós fazemos. Mas Deus quer nos dar um nome que vai mudar a nossa vida. Mas nós temos que lutar contra o nosso orgulho, temos que lutar contra o nosso desejo de vingança, temos que lutar contra a nossa razão, porque às vezes nós sempre queremos ganhar. Nós temos que abrir mão de tanta coisa para conseguir a bênção de Deus. É necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. Nesta noite, eu quero desafiar cada um de nós que estamos aqui a lutarmos contra nós mesmos. Eu fugi muito tempo de Deus, porque eu não tinha coragem de levantar meu braço para aceitar Jesus. Eu morria de vergonha. E muitas pessoas sentem a necessidade, sabem que Deus é a única esperança e solução, mas não consegue vencer, não tem força suficiente para vencer a vergonha e dizer: eu quero Deus, alguém me ajude, como encontrar Deus, como me relacionar com Deus, porque nós não sabemos. E nós precisamos um dos outros para aprender como nos relacionar. Deus, Ele espera que a gente tome consciência e que no momento que Ele se manifestar, nós possamos estar dispostos a agarrá-lo até que Ele nos abençoe. Amém? Por isso eu quero convidar, se aqueles que estão aqui, que sentem a necessidade de entregar as suas vidas totalmente, de ter uma mudança na sua vida, se reconhece que verdadeiramente precisa ter um encontro desses, para que possa ser abençoado pelo Senhor. Nessa noite nós queremos estar orando, apresentando você a Deus. Queremos verdadeiramente estar apresentando a tua vida, porque só Deus, irmãos, só Deus pode mudar a história da nossa vida. Amém? Se alguém quiser, nesta noite nós estamos prontinhos para estar orando e recebendo a sua vida para entregar para o Senhor. Vamos colocar de pé? Antes de nós encerrarmos, nós temos a presença de algumas pessoas aqui, né? Tem nosso irmão Joaquim, o irmão Zeca, marido da irmã Cláudia. Nós temos o irmão João, que eu queria chamar que ele viesse bem aqui para a gente orar por ele. Tem várias pessoas, né? Tem o Sandro, a irmã Consciente dos Filhos, o rapaz ali perto da Luciana. Chega aqui, meu. Nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos, né? Esse aqui é o irmão João, é uma pessoa que eu conheci lá em Alfa Alegre, né? Lá onde o irmão Suedson estava internado. Ele está aqui no centro, aqui na Coab, e hoje eu trouxe ele para passar a tarde comigo, né? A gente passou a tarde e tem que levar ele 8h20, ele tem que estar lá novamente. Eu queria que você estendesse as mãos para nós orarmos, né? Abençoando a vida desse homem que precisa muito do Senhor, né?
para vencer as suas lutas nessa vida, né? Assim, querido e amado, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e também apresentar, ó Deus, a vida do João que está aqui diante do Senhor. O Senhor sabe os seus problemas, as suas lutas e o quanto ele necessita do Senhor. E neste momento nós, como igreja, como a Tua família, Senhor, e ele como nosso irmão, nós queremos abençoar a sua vida, declarando, Senhor, um novo nome, que o Senhor possa escrever uma nova história, que Teu Espírito Santo possa capacitá-lo, Deus, a vencer todas as suas lutas, as suas debilidades, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que ele seja cheio do Espírito Santo, fortalecido no Senhor, Pai, para que ele possa vencer todo vício. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós declaramos a vitória do Senhor, declaramos a conquista dos sonhos. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor levante esse homem cada vez mais, para ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer na vida daqueles que entregam a vida ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque a mão no seu coração agora. Assim, querido amado, neste momento nós queremos nos despedir dessa reunião, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por cada um que veio aqui. E que o Senhor, que é muito bom, possa, ó Deus, determinar uma bênção especial sobre a vida dos teus filhos, de acordo com a necessidade que cada um tem. Pai, nós declaramos, ó Deus, a Tua bênção sobre os Teus filhos, que todos possam voltar em paz para as suas casas, que todos tenham uma semana produtiva, uma semana abençoada, que o Senhor guarde a todos de acidentes e de incidentes, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor enche o nosso coração de amor, que Teu Espírito Santo venha nos consolar todos os dias, e que a Tua presença, Senhor, esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço forte nas pessoas que estão do seu lado. Deseje uma bênção especial sobre a vida dela. Marque um cafezinho, uma visita, um churrasco.